Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo que eu considero bem importante porque fala sobre as pesquisas em si, né, que é o trabalho do IBGE. Como vocês falaram no último vídeo, eu vou começar então a postar as aulas menores, né? Eu vi que vocês gostaram de um formato menor, então não vai ser necessariamente um capítulo por aula, porque às vezes o capítulo é muito grande, como foi esse capítulo, né? Que eu percebi que era muito grande, ia ficar muitas aulas e cortei ele em pedacinhos. Hoje a gente encerra esse capítulo e na próxima aula a gente já vai para o próximo capítulo. Lembrando para vocês que amanhã eu vou postar um vídeo extra de novidades aí sobre o concurso do IBGE e sobre o concurso dos Correios, tá certo? E no domingo vai ter um vlogzinho especial mostrando a minha rotina de estudos. Eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, tá bom? O vídeo de amanhã, o mesmo horário, né, às 8 da noite, e o vídeo de domingo às 5 da tarde, tá bom, pessoal? Então, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações, me segue lá no Instagram para acompanhar o meu dia a dia e vamos começar esse capítulo, tá, gente? Aliás, vamos terminar esse capítulo, então vamos lá. Bem, nós vimos na aula passada falando sobre as estatísticas agropecuárias, né? E agora nós vamos ver sobre estatísticas de preço. Esse assunto de estatística de preço é pequenininho porque basicamente são 3 estatísticas, como vocês vão perceber. Então vamos lá, vamos começar a ler. As estatísticas de preço estão organizadas de acordo com 3 conjuntos de índices, como eu falei para vocês, a saber que são o Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, o SNIPC. Esse SNIPC ele vai ser dividido em 2 tipos de pesquisa, que vocês vão ver agora, né? O Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, que é o SINAP, vai fazer levantamento sobre construção civil e mais 2 outros assuntos diferentes que vocês vão ver também, e índices de preços do produtor, que é o IPPP, que são apresentados a seguir. Então vamos ler de um por um, tá certo? Vamos começar pelo Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor, o SNIPC. O Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor, SNIPC, foi concebido em 1978, constituindo-se numa combinação de processos destinados a produzir índices de preços ao consumidor nacionais a partir da agregação de resultados regionais, tá bom? Então, eles agregam os resultados de cada região, juntando tudo, eles fazem esse levantamento, tá ok? Foi criado com o propósito de garantir uma mesma concepção metodológica no que diz respeito à fórmula do cálculo, pesquisas básicas, bases cadastrais e produtos locais, montagem de estrutura, de pesos e métodos de cálculo. Então, o que é que está falando aqui? Que existem várias fórmulas, vários cálculos para fazer o levantamento de índice de preço. E cada uma dessas fórmulas são diferentes. Qual é o diferencial do Sistema Nacional? É que ele usa apenas uma fórmula, né? É uma fórmula base, um cálculo básico para todas as regiões do Brasil, o que vai trazer um resultado mais homogêneo, tá certo? O SNIPC, ele abrange a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor, tendo como unidade de coleta. Marquem essa palavrinha unidade de coleta, porque a gente vê que cada tipo de pesquisa ele vai trazer uma unidade de coleta diferenciada. Então, o censo demográfico, por exemplo, a unidade de coleta são os domicílios. No censo agropecuário, a unidade de coleta são os estabelecimentos agropecuários. E no caso do SNIPC, a unidade de coleta são estabelecimentos comerciais de prestação de serviços, concessionárias de serviços públicos e domicílios. Então, também vai levar em consideração os domicílios. Eu considero essa parte bem importante. Se você tiver com a apostila impressa, você vai marcar com seu marca-texto, lembrando que o link para você baixar a apostila tá aqui na descrição desse vídeo. Então, só recapitulando para a gente
ficar com esse conteúdo na cabeça, qual é a unidade de coleta do Sistema Nacional de Índices de Preço? São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, concessionárias de serviço público e os domicílios para o levantamento do preço do aluguel e do condomínio. Então, por que se pesquisa nos domicílios também? Para saber, né, sobre, por exemplo, aumento de aluguel, taxa de condomínio, esse tipo de conteúdo. E contém 2 índices. Lembra que eu falei para vocês que o SNIPC ia ser dividido em 2? Pronto, é o que nós estamos vendo agora. Ele contém 2 índices. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, tá bom? INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Qual é o período de coleta desses 2 índices, tanto o INPC quanto o IPCA? Entende-se, em geral, do dia 1 ao dia 30 do mês de referência. Então, eles passam um mês ali fazendo esse levantamento, eles escolhem um mês, né, e passam um mês, começa no dia 1º e vai até o dia 30 desse mês de referência. Eles diferenciam em relação à população objetivo da abrangência. Então, veja só, a diferença do INPC para o IPCA, qual é a diferença deles dois? Só o público de abrangência. Vou ler agora para vocês entenderem, tá bom? Então, a população objetivo do INPC abrange famílias com rendimentos mensais compreendidos de 1 salário mínimo até 5 salários mínimos, cujo chefe, ou seja, o chefe da família, é assalariado em sua ocupação principal e residente nas áreas urbanas das regiões de pesquisa. Já o IPCA, ele vai abranger famílias com rendimentos maiores, que são rendimentos mensais compreendidos de 1 até 40 salários mínimos, tá bom? Então, enquanto o INPC é de 1 a 5 salários mínimos, o IPCA vai ser de 1 a 40 salários mínimos. Qualquer que seja a fonte do rendimento e residentes nas áreas urbanas das regiões pesquisadas. Para entender um pouco mais sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, veja o vídeo tal que a gente não vai ver, tá? Vamos continuar. As áreas geográficas pesquisadas foram implantadas em diferentes momentos. Quanto a isso aí, vocês não precisam se preocupar. Ele só está falando que as áreas que eram feitas essa pesquisa de índices nacional de preço ao consumidor, eles foram incluindo conforme foi passando os anos. Então, por exemplo, regiões metropolitanas do Rio de Janeiro foram incluídas em 1979, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife em junho de 1969, São Paulo, Brasília e Belém em janeiro de 1980, Fortaleza, Salvador e Curitiba em outubro de 1980, e municípios de Goiânia, que foi em janeiro de 1991, Vitória e Campo Grande em janeiro de 2014. Isso aí vocês não precisam marcar, só são informações adicionais. E agora nós vamos falar sobre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é o SINAP. Então, o SINAP, ele vai fazer estudos sobre a construção civil, certo? Olha só, essa pesquisa, ou seja, a SINAP, foi iniciada em 1969, é uma pesquisa mensal, tá? Aí vocês podem marcar mensal também, porque lembra que eu falei para vocês, uma coisa que eles podem perguntar pra gente é quando é que a pesquisa é mensal, trimestral, anual, enfim. Então é interessante vocês marcarem. Quando a gente terminar o estudo dessa apostila, eu vou trazer a prova do último concurso do IBGE para efetivos, para a gente ver como é que foi cobrado. Porque por ser um assunto muito específico, que só cai no concurso do IBGE e só quando é feito concurso para efetivos, a gente não sabe exatamente como é que a banca cobra, o que é importante, o que não é importante, vocês entendem? Então, por isso, quando terminar a apostila, eu trago a prova para a gente tentar resolver e depois disso a gente começa a correr atrás do material de geografia, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar.
A partir de 1997 ocorreu a ampliação desse sistema, que passou a abranger também o setor de saneamento e infraestrutura. Então, o SINAP, apesar de você ver o nome aí, Sistema Nacional de Pesquisa de Custo de Índices da Construção Civil, ele não pesquisa somente a construção, ele pesquisa também saneamento e infraestrutura. Tem como unidade de coleta, marquem, unidade de coleta. Qual é a unidade de coleta do SINAP? Olha só, tem como unidade de coleta os estabelecimentos comerciais e industriais, fornecedores de material de construção, então todo estabelecimento que fornece material de construção, e também as empresas construtoras do setor, ou seja, construtoras, né? Empresas que constroem. Para projetos de edificação residenciais e obras de infraestrutura. Abrange todo o território nacional, então é uma pesquisa nacional, fornecendo informações para o país como um todo, por grandes regiões, para cada uma das unidades da federação. O sistema é produzido em convênio com a Caixa Econômica Federal. As séries mensais de custos e índices de custos referem-se ao valor do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras. Então, ele faz o levantamento e ele diz qual é o valor do metro quadrado. Acho que vocês já viram essa informação também no jornal, né? Quando fala sobre construção civil, qual é o valor do metro quadrado na capital, que se diferencia do valor do metro quadrado para as cidades do interior. Enfim, né, gente? Vamos lá. E agora o último, que é o índice de preços ao produtor, o IPPP. Então, o índice de preços ao produtor, IPPP, tem como principal objetivo mensurar a mudança média de preços de vendas recebidos pelos produtores de bens e serviços, bem como sua evolução ao longo do tempo, sinalizando as tendências inflacionárias de curto prazo no país. Então, o IPPP ele vai fazer o levantamento tanto de vendas recebidos pelos produtores de bens e de serviços, né? Quem vende alguma coisa ou quem presta algum serviço, quais são os preços, e também as tendências inflacionárias, né? O valor da inflação, tá certo? Vamos continuar. Constitui, assim, um indicador essencial para o acompanhamento macroeconômico e, por conseguinte, um valioso instrumento analítico para a tomada de decisões, tanto públicas quanto privadas, tá certo? O IPPP investiga mês a mês, ou seja, é uma pesquisa feita todo mês, né? Os preços recebidos pelo produtor, isento de impostos, então esses preços antes de serem descontados os impostos, né, ou seja, isento de impostos, tarifas e fretes, e definido segundo práticas comerciais mais usuais. Os produtores coletados são especificados em detalhes. Desculpa, gente, os produtos coletados são especificados detalhadamente, tanto os aspectos físicos quanto os aspectos de transação, garantindo assim que sejam comparados produtos homogêneos ao longo do tempo. Os resultados são divulgados para o Brasil. Deixa eu aproximar um pouquinho, que eu não estou enxergando. Eu gosto de deixar mais longe, porque, né, a gente fica mais bonita de longe, mas aí eu não consigo ler, aí fica complicado. Vamos lá. Os produtos coletados são especificados em detalhe, tanto os aspectos físicos quanto de transação, garantindo assim que sejam comparados produtos homogêneos ao longo do tempo. E os resultados são divulgados para o Brasil, não havendo nesse sentido regionalização das informações. Então é um resultado geral, né? Não existe regionalização. Não é dividido por regiões. Ah, tal região é esse preço, tal região é outro preço. Beleza? A partir de setembro de 2015, os índices de preços ao produtor teve ampliado seu âmbito, passando a considerar empresas das indústrias extravistas, além de indústrias de transformação, com exceção, então, que aqui não vai incluir, a fabricação de produtos diversos e de manutenção, reparação, instalação de máquinas e equipamentos. Então, como vocês viram, só voltando lá para o comecinho,
as estatísticas de preço, elas vão ser divididas em 3 pesquisas, né? Que é a SNIPC, Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor, que é subdividido em INPCA e IPCA, né? Que são pesquisas que só vão se diferenciar de acordo com a renda das famílias. Então, INPC, famílias de 1 a 5 salários mínimos, IPCA, famílias de 1 a 40 salários mínimos, certo? Aí depois vem o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos de Índice da Construção Civil, que é o SINAP, que a gente já viu que não pesquisa somente a construção civil, mas também o saneamento e a infraestrutura. E por último, o IPPP, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que é uma pesquisa feita mês a mês, faz levantamento sobre os preços recebidos de produtos e também de bens e serviços, e também faz levantamento sobre inflação. Agora, como esse assunto é pequenininho, eu vou incluir o último assunto desse capítulo para a gente conseguir encerrar esse capítulo, tá bom? Que são as sínteses, né, gente? Sínteses econômicas, as sínteses sociais e os estudos. Vamos lá? O conhecimento da sociedade brasileira é apresentado ainda através de 2 principais sínteses. Quando você pensa em síntese, você pensa em resumo. Então, vai ser um resumo. Então, o sistema de contas nacionais e o sistema de indicadores sociais são 2 tipos de sínteses. Podem marcar, tá bom? Então, você marca aí, ó, o conhecimento da sociedade brasileira é apresentado ainda através de 2 principais sínteses. O sistema de contas nacionais e o sistema de indicadores sociais. E de um conjunto de estudos e análises temáticos. Até esse ponto você pode marcar tudo. São baseados nos censos, pesquisas e em registros administrativos. Então pensa bem, são feitas várias pesquisas, o IBGE faz várias pesquisas, né? Como ele mesmo deu os exemplos em que são baseadas essas sínteses. Então a síntese é um resumo das pesquisas. Vocês conseguem entender? Censo, pesquisa, registros administrativos, eles vão lá na fonte e fazem essas sínteses. Trazem uma visão ampliada da potencialidade das bases e dados econômicos, sociais e ambientais. Então, olha só, podem marcar isso aí. Trazem uma visão ampliada, porque ele vai usar os dados dos censos, censo demográfico, censo agropecuário, vai usar dados de várias pesquisas que o IBGE faz, vai usar dados de registros administrativos. Lembra que a gente viu sobre registros administrativos? Certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, enfim. Eles vão fazer um resumo geral, potencializado, bem embasado em dados econômicos, sociais e ambientais. E aí a gente vai falar sobre as sínteses econômicas, alguns exemplos, né? Olha só, eu entendo que como eles colocaram a palavra exemplo, significa que existem mais sínteses. Então, é uma lista exemplificativa. Então, sínteses econômicas, nós temos sistema de contas nacionais anuais, sistemas de contas trimestrais, sistemas de contas regionais, produto interno bruto municipal, que é o PIB municipal, matriz de insumo de produto, conta satélite de saúde, economia de turismo, tá bom? Então, aí vocês viram exemplos de sínteses econômicas. E as sínteses sociais, nós também temos exemplos, como síntese de indicadores sociais, que é uma análise das condições de vida da população brasileira, e síntese de projeção e estimativa da população. É quando se projeta, né? Por exemplo, daqui a 10 anos o Brasil vai ter mais idosos do que jovens, né? Projeções, né? Então, para saber mais informações sobre essas sínteses econômicas e sociais, acesse o portal do IBGE na internet. Se você tiver interesse, pode acessar e aí você vai ter informações sobre esses dados, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver aqui. Aqui é o capítulo 5. Então, deixa eu deixar aqui, né, no finalzinho, para vocês verem qual vai ser o assunto da próxima aula. Nós vimos aí o capítulo 4, eu considero de extrema importância para a nossa prova,
porque ele fala sobre exatamente o trabalho do IBGE, levantamento de estatística, quais são as pesquisas. A gente viu que as pesquisas, elas são divididas em espécies, que elas têm muitas subdivisões, que vocês devem focar principalmente aí no intervalo de tempo que são feitas essas pesquisas, se são anuais, se são semestrais, se são mensais, trimestrais, enfim, tem pesquisa para tudo quanto é gosto. Vocês devem prestar bem atenção também em qual é a unidade de pesquisa, se são domicílios, se são estabelecimentos agropecuários, se são registros administrativos. Então tudo isso é muito importante. A gente está estudando, está se dedicando, eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, tá bom? Não esquece que amanhã vai ter vídeo. Gente, dê uma forcinha, tá? Sempre curtindo, comentando, compartilhando, para aumentar o engajamento do canal também, ajudar o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? No vídeo de amanhã eu vou falar sobre as novidades do concurso do IBGE e do concurso também dos Correios, que tem novidade aí. Na verdade, essa semana foi cheia de novidades. No vídeo de domingo eu trago para vocês um pouquinho da minha rotina. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!